Pastor, aquele acontecimento na Califórnia, em Los Angeles, foi o poder de Deus ou foi simplesmente uma catástrofe? Meu querido, minha querida ouvinte, que neste momento está me assistindo, esta live está sendo transmitida ao vivo. Eu quero ser bem breve neste argumento, nesta pergunta que foi feita para a resposta que eu irei transmitir. Antes de lhe dar a resposta, eu gostaria de fazer uma leitura do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8, para que venhamos compreender se realmente foi um fenômeno da natureza ou foi realmente as mãos de Deus sobre aquele lugar. Olha o que diz o versículo de número 7 e o versículo de número 8 do livro de Gálatas 6. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu não posso me salientar em lhe responder que foi um fenômeno natural ou se foi as mãos de Deus sobre aquele povo. Se nós compreender este versículo e nós formos colocar este versículo para uma resposta, nós entendemos que de Deus não se pode zombar. Pelo que nós sabemos, que ali teve uma chacota, teve um escárnio diante daquele globo de ouro que eles estavam reunindo os povos que iriam para aquele evento, para que viesse a ser sorteado. E então ali nós entendemos, diante de uma palavra daquela jovem, falando que a menção de Deus ali era zero. Entendemos então ali que para alguém tinha menção, para outras pessoas tinha menção, para quem ganhou tinha menção, para quem foi sorteado tinha menção. E para Deus, nada. Para Deus ali a menção estava em zero. O que aquela jovem queria passar para o público que estava ali assistindo era que Deus ali não significaria praticamente nada. Não significaria praticamente nada determinado pela sua palavra diante do público. E ali aquele público debochava, zombava, escarneciam, com deboches e risadas. Meu irmão, de acordo com Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba, de Deus não podemos atribuir palavras a Ele que venha a ser de zombaria. E então, eu quero responder a sua pergunta em acordo com o tempo de nossos patriarcas. Uma cidade por completa foi também destruída. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Uma terra de rebelde, uma terra de zombaria, uma terra de escárnio, uma terra onde o povo zombava frequentemente de Deus. Homens casavam com homens, mulheres tinham relações com mulheres,
E assim, sucessivamente, acontecia atos pecaminosos naquele lugar. E Deus, Ele se enfureceu. Deus se entristeceu profundamente contra aquele povo. E aquele povo foram todos destruídos. Aquela cidade foi toda demolida, incendiada, com fogo e também com enxofre. Apenas uma pessoa saiu ileso, ou seja, apenas uma família saiu ilesa daquele lugar. A família de um de nossos patriarcas, por nome de Ló. Ló foi um homem privilegiado por Deus para sair ileso daquele lugar. E então a palavra, ela confronta as pessoas que estão no ato de pecaminosidade, as pessoas que estão no ato de escárnio, de zombaria contra o nosso poderoso Deus. Você lembra, em 2019, aonde fizeram aquela caricatura, aqueles rituais no carnaval, como simbologia de Cristo e uma simbologia de Satanás. Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele estava ali em uma caricatura sendo destruído por Satanás. Aquela chacota, aquela zombaria, aquele algo que aquelas pessoas fizeram, elas vieram a pagar o alto preço. Porque de Deus não se pode escarnecer, de Deus não se pode zombar. Porque tudo aquilo que o homem semeia, um dia ele vai colher. Se ele semeou amor, ele vai colher amor. Se um dia ele semear ódio, ele vai colher o ódio. Se ele semeou alegria, ele vai colher felicidade. Isso é claro que nós iremos falar dessas grandezas de Deus, porque tudo aquilo que o homem semeia, então ele vai colher. Se o homem semear malignidade, ele jamais vai colher bênção. Se o homem semear maldição, ele não vai receber bênção de forma alguma. E muito menos uma pessoa, o homem que semear bênção, ele não vai colher tempestade de forma alguma, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos diz que certamente aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará, ou seja, ele vai colher aquilo que ele plantou. Se você planta, um dia você vai colher. Se você planta palavras malditas, essas palavras malditas, elas também irão ter o seu poder essencial. Há palavras que é colocada para fora da nossa boca, é porque o nosso coração está cheio. Se você fala a palavra porca, é porque o seu coração está cheio dessas palavras. Se você falar palavras que vai abençoar, palavra de bênção, seu coração está cheio das bênçãos divinas de Deus. E então, a resposta é: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, ele irá ceifar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.